Bom, gente, então vamos começar, vamos entrar. Eu vou entrar aqui agora no conteúdo. Eu quero falar um pouco sobre as montagens dos cardápios. Quais os itens importantes que você, empresários e gerentes, precisam saber? Bom, a primeira parte importante aí na hora da sua montagem de cardápios é você ver a parte da arte gráfica, né? De toda essa questão como que vai ser o seu cardápio, quais são os seus tipos de cardápio, né? Se vai ser pelo tablet, se vai ser pelo telão, tá? Então você também precisa decidir isso, como que vai ser o seu tipo de cardápio, porque o cardápio, gente, querendo ou não, é um instrumento entre a empresa e o cliente, tá? Então é através dessa comunicação aqui, ó, que é muito importante, a empresa e o cliente, tá? E também o cardápio é o instrumento de vendas, tá? E é muito utilizado pelos seus colaboradores, principalmente quem trabalha na linha da frente. Tá certo? Então, na hora de você montar o seu cardápio, o que você precisa fazer? Primeira questão, um erro muito comum que acontece é ter um cardápio muito extenso, tá? Ter um cardápio muito extenso, o cliente acaba não vendo todos os produtos que você tem, tá? Então, ter um cardápio muito extenso, às vezes, é um erro aí, tá? Um erro muito comum também. E também, assim, gente, tem que pensar, tudo que você tem no cardápio, você tem que ter lá no fundo, que é o seu estoque. Tá? Então, se eu tenho então todos os itens que eu tenho no cardápio, eu preciso ter em estoque, tá? Então, por isso que é muito importante a montagem do cardápio, é muito importante eu pensar nesse ponto, tá? Se eu tenho um cardápio extenso, eu preciso ter todos os itens daquele estoque, tá? E depois eu vou falar duas dicas muito importantes, tá? Muito importante que você deve pensar na hora da montagem do cardápio, mas eu vou deixar para o final, tá? E assim, ó, então assim, também assim você precisa pensar. Então, um cardápio é muito extenso, eu preciso ter também uma demanda, né, no meu estoque de todos os produtos que eu tenho no cardápio, eu preciso ter também no estoque, tá? Então, por isso que às vezes você empresário acaba gastando muito mais por ter um cardápio muito extenso aí, porque você vai ter que ter todas as matérias-primas. Às vezes, você precisa pegar o seu cardápio na hora da montagem, você precisa classificar os seus produtos, item por item. Tá? Que eu já fiz uma postagem no meu feed sobre as 4 categorias, né? Que é o quebra-cabeça, é o cavalo de corrida, é o estrela, tá? Então você precisa dividir todos os seus produtos nessas 4 categorias. Tá? Que são essas categorias? Você vai classificar todos os produtos que você vende, o que tem, né? Qual o produto que tem alta popularidade e alta rentabilidade, né? Qual produto que tem menos popularidade e mais rentabilidade? Então você precisa pegar todos os seus produtos e fazer essa divisão. Ó, o meu produto, ele é estrela, tem alta popularidade e tem alta lucratividade, entendeu? Então você vai ter que fazer toda essa separação, pegar todos os seus produtos e fazer e classificar nessas categorias para ficar mais fácil para você, ó. Então, o produto X, ele tem alta popularidade e tem alta rentabilidade, que é o produto estrela, por exemplo. Então, então eu vou pegar todos esses produtos estrelas e vou destacar mais no cardápio. E o produto que tem menos popularidade e menos rentabilidade, então eu preciso pensar, olha, esse produto ele tem baixa popularidade e tem também baixa rentabilidade. Então você precisa ter um plano de ação. O que você vai fazer com esse produto? Se você pode, através disso, você pode fazer o seguinte: fazer uma pesquisa de satisfação. Tá? Perguntando para os seus clientes, através dessa pesquisa, você vai saber o porquê que o produto ele não tem muita popularidade. Tá? Você pode pegar então esses produtos aqui que eu tenho baixa popularidade e baixa rentabilidade, eu preciso descobrir o porquê que o meu público não gosta.
Tá? Então, assim, você vai fazer isso através da pesquisa de satisfação. Gente, na minha mentoria online, eu também vou ensinar vocês essa parte aí da pesquisa de satisfação. Inclusive, eu vou até mandar umas perguntinhas aí para vocês estarem fazendo para o seu público, tá? Essa parte também eu vou ensinar vocês a fazer a pesquisa de satisfação do seu público, tá? E também você pode criar também a sua própria pergunta. Tá certo? Por que, por exemplo, assim, ó, se esse produto aqui, ele é o cavalo de corrida, tem baixa popularidade e baixa rentabilidade. Por que meu público não está consumindo esse produto? Por quê? Aí você tem que descobrir. É porque de X, é porque não é saboroso? Então você precisa descobrir, porque através disso, ou você vai mudar o produto, tá? Você vai identificar aonde você está errando nesse produto, porque você pode reformular ele, né? Fazer esse produto de uma forma diferente, ou então você pode também retirar do cardápio, tá? Porque se ele tem baixa popularidade e tem baixa rentabilidade, às vezes também não compensa estar ali no seu cardápio. Então você precisa saber quais os motivos, o porquê que o seu público não está consumindo desse produto, tá? Tanto para você mexer, como também para você retirar do cardápio, tá certo? Então, é muito importante você fazer essa pesquisa de satisfação. Então, recapitulando, na hora que você fazer a sua montagem do cardápio, colocar os seus produtos na vitrine, né, que é o cardápio aí, em exposição, você precisa, então, fazer a classificação dessas 4 categorias, que é o diagrama do cardápio, tá? Então, você precisa, então, colocar nessas 4 categorias, pegar todos os seus produtos, meu produto X, então, de colocar o produto estrela, alta popularidade e alta rentabilidade, colocar todos os produtos. Então, você vai fazer, sabe, você colocando todos os seus produtos, né, dentro dessas categorias, fica muito mais fácil na hora da sua montagem de cardápio. Tá certo? E para você fazer uma análise, porque assim, para você fazer também a sua análise de vendas, você tem que colocar os seus produtos tudo certinho nessa categoria, que vai te ajudar também na hora de você fazer a sua análise de vendas, tá? Então, é um item muito importante, viu, gente? Na hora da montagem de cardápios aí, tá? Então, se você já tem o cardápio que você já está usando, então já começa a fazer começa já a dividir já começa a dividir, colocar os produtos nessa divisão, tá? Que é um item muito importante para você, empresário, tá certo? E a pesquisa de satisfação, você não vai fazer só na questão do cardápio, você pode fazer em todos os momentos do seu estabelecimento, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você quiser saber do seu público, você pode estar utilizando a pesquisa de satisfação. Você também, gente, pode também fazer o cliente oculto. Entendeu? Eu quero analisar a equipe do meu atendimento. Você treinou às vezes, entendeu? Você treinou e não sabe que, né? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer o cliente oculto, entendeu? Contratar alguém para analisar o seu atendimento, entendeu? E essa pessoa ali, ela vai estar analisando todas as falhas ali, entendeu? Então, o cliente oculto é muito importante fazer, tá? Porque ela vai ser contratada para você ficar ali, para analisar todos o atendimento, né? As refeições, para ver o que precisa melhorar. Tá certo? O cliente oculto serve para você analisar quais pontos você precisa melhorar, né? Quais pontos que você precisa melhorar no seu estabelecimento e também para você melhorar a qualidade dos seus serviços. Tá certo? É um serviço muito interessante. Se vocês querem saber mais sobre o cliente oculto, me chama no direct que a gente conversa aí, tá certo? O outro ponto que eu queria conversar, que eu falei que depois eu ia falar, então eu já vou entrar agora nesse assunto antes de encerrar a live.
Gente, quando o seu cardápio ele é muito extenso e tudo mais, você precisa porque na hora que o cliente entrou no seu estabelecimento, você precisa entender se ele está com tempo de ficar ali, tá certo? Isso é o primeiro ponto. Então, uma das técnicas, isso é uma técnica muito importante e muito utilizada pelos estabelecimentos aí, tá? Por exemplo, assim, você vai... porque depois que você fizer essa análise, colocar todas nas categorias certinho, você precisa saber o tempo de preparo. Porque, mais uma vez, gente, é importante você ter as fichas técnicas, tá? As fichas técnicas é muito importante de você ter de cada produto seu aí, tá? Então, a ficha técnica, além de você diminuir desperdício de alimentos, né? Você melhorar os seus custos aí, porque quando você faz uma quantificação, tudo que você quantifica, você já está economizando aí, tá? Porque tudo, ao invés do seu colaborador colocar tudo a olho, ele vai quantificar isso, né? Ele vai ter as medidas caseiras, antes de ele colocar na panela, ele vai quantificar. Tá? Ele vai utilizar as medidas caseiras. Então, é muito importante. Bom, a ficha técnica, se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você precisa ter a ficha técnica. Porém, a ficha técnica, ela não é um serviço obrigatório. Tá? Você tem a opção de escolher se você quer ter ou não. Porém, se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você quer diminuir desperdício de alimentos, você quer aumentar a sua lucratividade, você quer melhorar os seus custos, você precisa ter as fichas técnicas, tá? Porque através dela você vai saber tudo que você utiliza, as entradas. Gente, vocês precisam ter o controle de entradas e saídas aí do seu estabelecimento, entendeu? E a ficha técnica é uma ferramenta muito importante aí para o setor alimentício. Apesar de ela não ser obrigatória, né, perante aí as autoridades sanitárias, mas ela é muito importante para você. Você que quer diminuir, saber melhor seus custos, né? Então a ficha técnica aí, se você quer ter, por isso que eu falo, se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você precisa ter essa ferramenta, tá? E, na minha mentoria online, eu vou ensinar você a fazer as fichas técnicas simples, tá? A ficha técnica simples eu vou te ensinar, que ela é super simples de fazer, tá? Ela não é complexa, então eu vou te ensinar na minha mentoria, tá certo? Eu vou ensinar você gerentes, empresários, a fazer as fichas técnicas, que essa ferramenta é muito importante, tá? Então, se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você precisa ter a ficha técnica, porque você vai saber aí a quantidade que você está usando de alimentos, né? E o principal, né, gente? Você vai aumentar a sua lucratividade e vai diminuir. Se eu diminuo desperdícios, automaticamente eu ganho na minha lucratividade. Tá certo? Então, é o primeiro ponto. Você tem que ter as fichas técnicas simples. Se você quer diminuir desperdício e aumentar a sua lucratividade e melhorar os seus custos. Tá certo? Então, você precisa ter, se você quer, né? Tá? E você é obrigado a ter. Tá certo? E, gente, depois que você tem, né, você fez aquela separação, né, que eu falei, você divide os seus produtos naquelas 4 categorias, né, o seu estabelecimento já possui as fichas técnicas. O que eu sempre oriento? Porque quando o cliente entra no seu estabelecimento, ou ele está com tempo ali para conversar com os amigos, ou então ele já quer entrar ali e já quer fazer a sua refeição. Então, uma técnica muito importante para você, na hora que você for fazer a sua montagem de cardápio, você colocar no cardápio os pratos, porque por isso que é importante você saber a quantidade que você vai utilizar de cada produto aí, que é através das fichas técnicas, por isso que é mais uma vez importante você ter as fichas técnicas, porque nessa técnica você vai saber cada produto seu do cardápio, se o prato mais
que mais demora de sair o prato, isso pode ser em cafeteria, padaria, tudo mais. Tudo que você for fazer, você vai colocar no seu cardápio todos os seus produtos, o que demora mais. E você só vai saber qual o produto que demora mais através das fichas técnicas, né? Então na hora que você vai pegar todos os seus produtos, né? Você vai ter toda aquela separação e depois você vai colocar no cardápio para o cliente ver. Olha, esse produto, ele vai demorar uns 20 minutos, tá? Mas você vai colocar só os produtos que são mais demorados. Porque na hora que o cliente bater o olho, que ele vai querer escolher aquele produto, o que ele vai fazer? Então, ele já vai estar ciente que ele vai ter que esperar, que ele vai ter que ficar um pouco de mais de tempo no seu estabelecimento. Porque, gente, um erro muito comum de acontecer em vários estabelecimentos, já aconteceu comigo e eu acredito que também já aconteceu com você em algum momento, do cliente ficar esperando por muito tempo, né? Você pede algum produto, tudo mais, e você fica horas ali esperando, tá? Muitas vezes, quando acontece isso, é porque é erro lá no fundo, né? Você não fez um planejamento de compras com excelência, faltou matéria-prima, aí teve que buscar com pressa. Então, isso é um erro muito comum que acontece também lá, né? Que é a falta de planejamento de compras, tá? Só que assim, quando não acontece esse erro lá na cozinha, pode ser que na hora de fazer aquele produto leva um pouco mais de tempo, de uns 20 minutos, né? Pode ser que o prato ali, o produto ali, ele é um pouquinho mais complexo de fazer, né? Quando a sua estrutura, quando a sua operação está estruturada, você vai ver que pode ser que alguns produtos vai sair mais rápido e os outros vão demorar um pouquinho mais. Então, esses produtos que vão demorar um pouco mais para sair, você deve colocar no seu cardápio, tá? Para avisar o seu cliente que esse produto ele vai demorar um pouco mais do que os outros. Então, na hora que ele for escolher, se ele já tiver com tempo, ele quer muito aquele produto, ele vai esperar. Ele não vai ligar. Mas assim, você já avisou o seu cliente sobre essa questão. Então, ele vai escolher o prato sabendo que ele vai ter que esperar um pouquinho a mais. Aí você pode colocar lá de 20 a 30 minutos, de 20 a 25 minutos, de 15 a 20. Então, você vai colocar. Então, por isso que quando você tem as fichas técnicas, você já vai saber que aquele prato ali, ele demora uns 15 minutos para fazer. Entendeu? Por isso que é muito importante você ter a ficha técnica, tá vendo? Então, por isso que você tem que avisar o seu cliente. Porque assim, na hora que ele escolher o produto, ele já vai saber, né? Então, assim, você não vai ter problemas com o seu cliente, certo? Porque às vezes, o que acontece muito é um erro muito comum de acontecer, o cliente fica lá horas esperando esse produto, a equipe de atendimento já está atendendo outros e até acaba esquecendo da mesa que está esperando. Aí o que acontece com o seu cliente? Ele vai ficar insatisfeito e depois assim você vai perder o seu cliente ali, porque ele vai sair reclamando nas redes sociais porque ficou demorando muito, a equipe de atendimento não deu muita atenção, porque o que mais costuma acontecer, né, que quando começa a demorar muito, a equipe de atendimento começa a ficar um pouco com vergonha, né? Aí que acontece? Aí a sua equipe de atendimento, ela nem vai passar perto daquela mesa. Nem para dar uma satisfação, porque o cliente vai estar já super irritado. Então, o que costuma muito acontecer, daí a equipe de atendimento, e também pode acontecer também que tem muita gente, aí a equipe de atendimento não vai voltar naquela mesa que ela já fez o pedido, entendeu? Ela só vai retornar naquela mesa na hora que for entregue o produto, entendeu? Então, por isso que é importante você colocar no seu cardápio o tempo de demora, tá? E
você só vai saber ao certo. Por isso que é importante você ter as fichas técnicas, porque nas fichas técnicas vem tudo certinho, o tempo de preparo e tudo mais, tá? Então é muito importante você colocar, por isso que na hora da montagem de cardápios, você precisa ter todo esse planejamento, tem que ter todo esse cuidado, tá? Para depois, para evitar problemas futuros para você. E também, gente, você quer conquistar clientes, você quer fidelizar clientes, não é mesmo? Então, se você quer isso, você tem que agradar ao máximo o seu cliente, para ele voltar mais vezes, né? Para ele escolher sempre o seu estabelecimento. Só que para isso, você precisa melhorar a qualidade do seu serviço. Tá? Você só vai conquistar mais clientes, fidelizar clientes quando você melhora a qualidade dos seus serviços, tá certo? Então, gente, vamos lá, vou recapitular rapidinho antes de encerrar a live. Então, o primeiro item importante é você pegar todos os seus produtos do cardápio e colocar nas 4 categorias, tá certo? Se o produto ele é estrela, se o produto ele é cavalo de corrida, tá? Que essas 4 categorias o seu produto deve se encontrar. Você vai separar tudo certinho, cada produto seu. O segundo item muito importante é você ter as fichas técnicas, tá? Se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você precisa ter as fichas técnicas, tá? Essa ferramenta no setor alimentício é muito importante. Tudo que seu colaborador for fazer de qualquer refeição, ele vai quantificar tudo. Ele não vai colocar a olho, né? Ele não vai colocar direto na panela, ele vai quantificar. Tá certo? E o terceiro item muito importante, você colocar no cardápio os produtos que demoram mais para fazer, que são mais complexos, que vai exigir mais tempo do cliente ficar lá no seu estabelecimento, você colocar o tempo de espera, comunicar embaixo do produto que ele vai demorar uns X minutos a mais do que os outros produtos. Aí ele vai demorar uns 15, 20 minutos, que nem eu falei. Tá certo? Você avisar o seu cliente que o produto que ele vai escolher, que ele escolheu, se ele for escolher e tudo mais, ele vai precisar que o cliente tenha paciência de esperar, tá? Então você precisa comunicar ao seu cliente para você evitar problemas como esse, porque é um erro muito comum do cliente ficar ali esperando horas e horas e horas e horas, tá? E isso não é legal, né? Daí você queima seu estabelecimento, ele vai sair reclamando nas redes sociais e não é isso que você quer, não é mesmo? Então esses são alguns itens de montagem de cardápios, tá? Lembrando que na minha